Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, patrocínios RS Assessoria Contábil, Engelife, Academia Time for Fit, Essence Móveis sob medida, Isa Salgados e personal Wellington Tesk. O Diário Cast começa agora. Salve, salve a todos, estamos aqui no Diário Cast de número 3 e hoje o meu convidado é um convidado amigo meu, de longa data. Para mim é uma honra receber esse cara aqui hoje, que na verdade é um especialista muito conhecido aqui na cidade. Eu até ia te perguntar, Fabrício, é alergista ou alergologista? Tanto faz, pode ser alergista, alergologista, o mais adequado ainda é alergista e imunologista. Alergista e O imunologista. título é agrupado, alergista e imunologista. Então, com vocês, Fabrício Afonso, né, amigo meu, filho do Zé Rubens, da Santa Casa. Acho que muita gente conhece seu pai aqui. A sua família tem uma história incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua família na medicina, a sua escolha na medicina, se isso veio natural da família. Desde criança, pô, acompanho meu pai, minhas irmãs, né, que você é o filho mais novo. Queria saber um pouquinho e o que cada um seguiu, né? Queria agradecer a você, Leandro, amigo de coração. Tanto tempo que a gente tem de amizade. A gente tem se visto um pouco menos agora, porque naturalmente as coisas evoluem dessa maneira. Minha história na medicina começou desde pequeno mesmo, porque meu pai sempre nos levava para os plantões, para ambulatórios, para pronto-socorro, trabalhou muito na cota, nos morros de Cubatão, trabalhava nos postos de saúde de Cubatão, aqui também no Morro da Nova Sintra, na prefeitura. Então a gente se habituou bastante para hospitais, para Santa Casa. Às vezes a gente dormia com meu pai no plantão. Ó, que legal. Eu, na verdade, eu sou filho do meio. Tem a mais nova, é a Vívia, tem a Irina, tem eu e tem a Yara, que foi a primeira. E a Yara resolveu fazer pediatria e hematologia. Eu segui, a primeira especialidade foi pediatria e depois imunologia e alergia. A minha irmã a Irina, que também diria do meio, né? A Irina fez clínica e dermatologia e a Vivian fez pediatria. Ela atualmente trabalha em sala de parto. Então, todos médicos, cada um na graças sua a Deus, área, e algumas áreas até tem alguma integralidade, Tem muita acredito, né? correlação. A alergia, a minha área como imunologia, ela tem muita integração com outras áreas da medicina, com dermato, com gastro, com pneumo, com otorrino, e, enfim, com a reumatologia, com a infectologia, né? Uma vez que você fala em alergia, do ponto de vista tecnológico, a defesa do teu corpo de modo exagerado. E a imunologia entende-se como quadros de pacientes que têm infecções recorrentes, infecções de repetição, pacientes que têm doenças autoinflamatórias. É um grupo de doenças um pouquinho mais rara e que tem alcançado bastante, diria que, importância no nosso cenário, porque a gente tem estudado muito com o conhecimento da imunologia. Certo. E a gente estava até conversando aqui no programa, existem diferentes tipos de alergias, né? A gente tem a pele, que é o nosso maior órgão, né? Muita gente não sabe, até... Chegou bem. Eu vi uma enquete esses dias e a pergunta era essa na rua. Qual que é o maior órgão do corpo humano? O pulmão, o intestino grosso, e na verdade é a pele, né? Então existe uma diferença entre hoje a alergia de pele e a alergia respiratória, né? Queria que você falasse um pouco sobre as duas composições de alergia, né, que existe, ou até mais, acho que existem mais, né? Existem mais. Quando a gente fala alergia, todo mundo entende como, eu tenho alergia, eu vou ter um monte de coisas junto, um monte de problemas. Eu vou ter problemas com comida, com medicamento, com a doença respiratória, que é a rinite, a asma, a conjuntivite ou a rinoconjuntivite alérgica. O paciente pode ter uma asma induzida por exercício, que o alergista atende isso. Pode ser uma dermatite atópica, uma doença de pele. Pode ser uma urticária, que são doenças bastante diferentes, mas do ponto de vista de público, né, as pessoas entendem como tudo que coça é uma alergia. Eu na pele, coçou, ficou vermelho, é uma alergia. Então a gente precisa, durante uma consulta, chegar nesse refinamento, para entender se é mesmo uma alergia. Tem muito dado na história que te traz a possibilidade de fazer o diagnóstico. Às vezes, nem precisa de exame complementar. Algumas vezes a gente precisa de exames para corroborar o diagnóstico, mas muitas vezes a história, que a gente chama de anamnese, ela é muito importante.
E aí tem outras doenças como as imunodeficiências, que hoje em dia a gente chama de erros inatos de imunidade, onde os pacientes têm comprometimento do sistema imunológico e têm infecções recorrentes. O paciente tem pneumonias de repetição, sinusites recorrentes, infecções de ouvido, garganta, e não entende porque está tendo tanta doença. Então é um mundo muito vasto, né? A imunologia, ela está dentro da alergia, e como eu estava começando a história, a alergia, ela não é uma coisa vaga. A alergia, você tem representação de um mecanismo imunológico que faz com que um indivíduo que sempre tolerou um medicamento, um alimento, ele possa desenvolver, de repente, De uma hora para outra. de uma hora para outra, do ponto de vista de manifestação clínica, de repente, a pessoa não entende por que está tendo essa reação com coisas que já comia, com alimentos, com medicamentos que já tomava para tratamento de doenças comuns. Então, é difícil a pessoa entender porque ela tem e é tolerado pela maior parte das pessoas. Sim. Isso é bastante curioso, uma resposta exagerada do sistema imunológico. A gente está até conversando aqui um pouco antes do podcast. Eu já vou para as perguntas, né? Tem várias perguntas que a gente fez aqui uma pauta, mas é legal a gente sair do script e fazer a coisa do jeito, né, natural. Boa. E a gente estava conversando aqui sobre alguns casos inusitados, né? Então, assim, qual foi o caso mais inusitado, ou que você lembra de uma situação que você fala, pô, o cara teve um ataque de alergia ali, aconteceu isso, em decorrência desse tipo de alimento ou dessa situação? Um dos casos que eu poderia citar, tem várias situações bastante inusitadas, eu diria, para as pessoas, mas um caso bastante interessante foi o de um rapaz, ele devia ter uns 35 anos mais ou menos, e ele estava no restaurante, ele desmaiou. Estava no restaurante, desmaiou, atenderam ele, levaram para o pronto-socorro. Não foi na hora da conta, não, né? Não foi nada. Não, estava no meio da refeição e tal, e ninguém suspeitou de nada. Ele caiu duro no chão, reanimaram ele, levaram para o hospital, e até então, a vida seguiu, e aconteceu depois, talvez 2 semanas ou 4 semanas, não lembro muito bem, aconteceu de novo, e foi no mesmo restaurante. No mesmo, eu te No imagino o mesmo dono, né? restaurante. E aí, a família não estava entendendo e tal, mas ele veio muito preocupado, falou, ó, o que é? Eu acho que é alguma coisa que eu devo ter comido lá, né? Você falou 2 vezes no mesmo restaurante, durante a gestão de alimento, e depois eu fui fazendo, através da história clínica, né? O que você tinha ingerido, tinha bebido álcool, tinha ingerido algumas porções de alimentos, e uma delas era mandioca. Olha E a gente sabe que, claro, que apesar da mandioca não ser o alimento mais alergênico, ou pelo menos não é o grupo mais comum, a gente tem identificado na literatura, e casos até vão chegando no nosso consultório, né? Consultório muito especializado, né? Então vai afunilando. Então vão chegando alergias assim para o público inusitado. É inusitado, né? Mandioca, ervilha, feijão, banana, coisa não é possível. Até então não tinha ouvido falar Não, disso. outra coisa interessante, por exemplo, é o da pasta do árabe, daquela sementinha bastante comum do árabe, que vai em cima do gergelim. Gergelim, olha só. Gergelim, me ajuda aí também. Alergia de gergelim. Alergia olha do só. gergelim, é coisa comum. As castanhas que avelã, amêndoa. É porque elas vêm também ali da família do amendoim, né? O amendoim tem. Tem um detalhe aí. Parece pela crocância e muitas vezes as pessoas confundem, mas a família dela é das leguminosas. Olha que interessante Olha que isso. loucura, não sabia. É porque ela, você conhece para ingestão, você come ela crocante, né? Sim. Mas o amendoim foi torrado. Ele é uma vagem, assim como ervilha, como feijão, o grão de bico, a fava, lentilha. Olha Então só. são leguminosas, o nome adequado. Leguminosas. Mas ela faz reatividade cruzada com castanhas. Olha só. Avelã, castanha do Pará, noz pecan e várias outras castanhas. Não é exatamente, óbvio, se eu tive de um, vou ter obrigatoriamente. Mas existe na literatura uma correlação importante diria que intragrupos, leguminosas, castanhas, frutos do mar, por exemplo, entre os peixes, entre os crustáceos, camarão, lagosta, os articulados, né?
Sim. E existe até tem muita gente que fala, né, alergia é frescura, né. Eu já ouvi muito falar disso: "Ah, aquele cara é fresco, olha só, ele tem alergia", mas na verdade não é, né, Ah, eu já não. escutei que alergia, isso há muito tempo, né? Isso aí quando eu comecei a fazer alergia, faz, vamos para lá para mais de 20 anos. Alergia é frescura, né? É coisa de rico, até de repente até de rico, porque os medicamentos são muito caros também, né? Sim. As drogas mais modernas, anti-histamínicos mais novos e outras drogas que estão chegando que não é mais uma coisa promissora, já é a nossa realidade. São os imunobiológicos, são drogas usadas para urticária, para dermatite atópica, que é Olha uma só. doença que pode atingir uma gravidade extrema, o paciente tem uma complicação bastante importante da sua qualidade de vida, né? Tem aquela bem famosa de crianças, ó, eu fugindo do script todo aqui, mas vamos lá. Não, vamos, fala. É mão-boca, né, não tem uma. A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral, Ela é viral, ela não é uma não, alergia. mas às vezes para aquele, por exemplo, de repente um médico no início da sua formação percebe que o paciente está tendo alguma erupção avermelhada e fala, olha, ainda não consigo dar um diagnóstico definitivo. E depois começa a localizar melhor as lesõezinhas na palma da mão, na planta do pé, eventualmente em outras áreas também do Sim. corpo e na cavidade oral. Aí já faz o diagnóstico porque é uma infecção viral. Mas é importante o que você falou, Leandro, porque existe uma grande confusão entre lesões provocadas por vírus, né, que causam vermelhidão no corpo, e às vezes pinicação, né, você já visto a dengue, né, que na parte final da dengue, depois de causar aquele síndrome gripal, dor de cabeça, o mal-estar todo com vômitos e dor no corpo, o paciente tem muita coceira no corpo. Sim. Então, claro que se é um período onde está tendo uma situação epidemiológica para dengue, você vai fazer o diagnóstico mais rapidamente. Mas, se de repente, é um primeiro caso que está começando a pipocar aqui ou dali, de repente, pô, não fez o diagnóstico logo de cara, E, né? Deveria, e, porque teve febre e tudo, né? e aí você consegue, por exemplo, através de um trabalho imunológico, prevenir uma situação viral e de alergia, ou o imunológico ele serve mais para alergia só? Não, uma infecção viral, o tratamento é autolimitado. A doença Tá. se resolve, casos raros como hepatite autoimune, perdão, hepatite fulminante, hepatite A fulminante, não é uma ocorrência comum, mas pode acontecer uma evolução até para o óbito, é uma infecção viral. A dengue, hemorrágica, pode evoluir com óbito. Mas a maior parte dos casos das infecções virais, o problema às vezes é a iatrogenia. Esse nome é interessante, é bonito até, mas é para refletir, muitas vezes, os erros que você vai tomando, de medidas que você toma de modo caseiro. Você vê a dengue, fala assim, olha, cuidado com a dengue, você não pode tomar ácido acetilsalicílico, você pode ter hemorragia. Então você tem que tomar cuidado. Se você não sabe o que tem, vai no pronto atendimento, médico suspeitou de alergia, vai no médico especialista, porque senão você vai depois ficar revisitando o pronto atendimento. Então, do ponto de vista imunológico, para infecção viral não se faz nada. Para infecção bacteriana, é uma infecção única, você vai tratar eventualmente com antibiótico, um germe comum, você usa antibióticos padrões, mas às vezes, de repente, você antecipar o tratamento, porque você, será que vai evoluir de vírus para bactéria? Eu não sei o que que é, acho que vou no antibiótico, é um pouco complicado, porque senão depois você começa a criar situações de resistência bacteriana. Sim. Isso, muitas vezes, eu lembro na época de fazer pediatria, e a mãe queria logo resolver, porque precisava voltar para o trabalho. Doutor, passa uma penicilina injetada, que você já É, sabe o nome aí, né? né? Passa daquela ali, porque meu filho resolve, é uma só, e está tudo feito. Às vezes você tem que falar, olha, não é só pela questão da dor, mas isso pode ser antecipar o tratamento com medicamento, que em questão de 5, 7 dias não vai mudar nada, porque a infecção viral ela resolve nesse período. Sim, Mas tem que esperar um pouco, né? sim. Tem infecções que têm repercussão posterior, mas o quadro agudo resolve ali em 7, 10 dias. Isso é muito comum. Vou citar um exemplo. Na época da pandemia, a gente teve uma história interessante que no consultório dos alergistas e dos dermatologistas começou a pipocar muito lesão de pele com vermelhidão ou placas em alto relevo, que são urticárias, né? Ou lesões mais arroxeadas, como se fossem sufusões hemorrágicas, aspectos mais é, sabe, uma lesão mais medonha, assim, e levou muita gente ao pronto-socorro. O que que é? Mas na época da pandemia, o pessoal, opa, peraí, Tem uma correlação aí, puxa, né? porque correlação com infecção viral é tudo, e urticária principalmente, a causa mais comum das urticárias, que são aquelas lesões em alto relevo que coçam muito, aparecem e desaparecem, às vezes incha o lábio,
o pessoal suspeita de alergia alimentar. Então, logo fala, "Putz, foi o que comeu? Foi carne de porco? Foi chocolate? Foi corante? Balas não sei do que? Essas balinhas aí?" O pessoal suspeita disso, mas, na verdade, a questão é sobre as infecções. Então, nós tivemos muito diagnóstico de Covid, na época da pandemia, a partir da lesão de pele. A pessoa não teve aquele síndrome gripal inicial, mas na família teve caso de Covid, e depois a pessoa, 2 a 4 semanas da resolução do quadro na família, o paciente aparecia nos consultórios, aí fizeram estudos e verificaram isso. Eu atendi casos assim também, e até a gente fez uma documentação de um caso aí na faculdade, a gente fez um relato de caso lá do pessoal, os Olha, alunos da olha que faculdade. interessante, né? E assim, as pessoas quando aparece alergia ou sintomas, vou dizer assim, até numa causa própria minha, tá? Eu tinha uma rinite alérgica durante muito tempo, e toda vez que me atacava aquela rinite alérgica, e às vezes Teve. eu tive, meu, passou, por incrível que pareça. Assim, quando eu mexo, vai no guarda-roupa que tem mais poeira, alguma coisa que realmente eu buscar. Que nem quando a gente mudou aqui para esse estúdio, a gente foi ver os contratos antigos, né? Arrumar os armários. Cara, eu comecei a espirrar, comecei a ter uma crise alérgica. É realmente poeira, né? Uma sujeira me dá esse tipo de situação da rinite alérgica. Mas existe muito as receitas caseiras, né? Aquela coisa de, pô, vou tratar em casa. Eu, pelo menos. Eu tomava aqueles antigripais. Eu me empanturrava daquilo, cara, na verdade. Eu tomava um, não passava, tomava dois, tomava três. Cara, e às vezes tem até uns antialérgicos muito conhecidos, né? O Alegra, esses de farmácia. E a gente vai lá e se automedica. Qual que é o grande erro, né, dessa situação caseira ou de se automedicar? Logicamente que a gente falando isso para um médico, você vai vir com toda a propriedade de um estudo, né, onde você precisa estudar cada caso. Mas existe um erro recorrente das pessoas em relação a tentar tratar suas próprias alergias? Talvez você estava comentando comigo, eu te falei que É, se tinha ainda, é. tinha rinite, talvez o erro, pegando esse gancho, talvez o erro mais interessante é o paciente alérgico achar que a doença dele vai curar. E geralmente as doenças alérgicas tem casos que resolvem definitivamente, aí a gente fala que o paciente está curado, mas a maior parte das alergias, elas são doenças crônicas. E nem por isso o paciente tem que desanimar, porque a doença crônica, como outras doenças como diabetes, hipertensão, tireoide, você trata e vai viver normal, como qualquer outro indivíduo. Tem doenças que são mais graves, tem doenças que são mais tranquilas, por exemplo, uma rinite alérgica, como era esse teu caso. Você não vai curar a rinite, você talvez tenha um controle dela porque você melhorou o ambiente que Isso. você está exposto, você conhece um pouco melhor os riscos, então você não frequenta este ou outro ambiente. Talvez você utilize medicamentos mais adequados, mas talvez, pensando na parte de automedicação, são vasoconstritores, que são aqueles descongestionantes nasais. Isso. Aquelas gotinhas que o pessoal usa no nariz, que parece um remédio de Deus, né? E E tem causa dependência, e né? causa, porque assim, uma dependência química, porque ele é muito bom assim do ponto de vista de ação, ele age muito rápido e descongestiona muito rápido. Então não quer dizer que nunca pode ser usado, mas ele deve ser usado com parcimônia e com cuidado médico. No pronto-socorro você poderia utilizar. Agora, o paciente que faz isso um hábito, ele pode levar a um quadro de rinite medicamentosa, que é um efeito químico no nariz, e aí a dependência, porque cada vez que ele usa uma gotinha, e mais uma gotinha, e a terceira gotinha, e depois dá aquela esguichada e não funciona tão bem. Eu já tive amigos que eram dependentes disso, andava no bolso e ele passava mal, assim, se ele não Psíquico tivesse também, a dependência psíquico. psíquica também. Eu tinha um guitarrista, amigo meu, que meu, a gente ia tocar, o cara tinha que ter lá. Era um vício. O cara É, colocava entre uma música e outra, a gente ia fazer show, às vezes ele colocava no nariz. E falava, meu, era imagina assustador, então assim, você no sabe? estúdio com ele, num ambiente que vocês estão ensaiando, e o tempo inteiro ele vai ter que usar, porque O é tempo um inteiro ambiente que tem muita fechado. espuma e tudo fechado, né? Ácaro, né? E É, tudo mais. então, esse talvez seja do ponto de vista de rinite, que você está comentando, talvez seja um dos piores, né? Mas tem muitos medicamentos que são ultrapassados, Leandro, que as pessoas utilizam porque está no cerne da sociedade. Então, a gente já conhece 3, 4 nomes ali muito comuns, então o pessoal vai lá e compra e pronto. Então, acho que está resolvendo. Então, tratar somente a crise é um grande erro. Você vai evoluir com piora. Você não trata o começo e vai evoluir com sinusite, com otite média, com infecções de garganta. Então, vai fazer uma bola de neve. Você fala, pô, e a rinite alérgica, ela não é tão grave quanto a asma,
A rinite alérgica não mata, a asma não tratada pode matar, uma anafilaxia por uma alergia a medicamento ou alimento, ela pode matar, mas o que acontece é que vai minando a qualidade de vida do paciente, se ele não tratar a rinite direito, e vai pegando de pouquinho em pouquinho, ele dorme mal, não produz quando acorda, toma remédio ruim, não presta atenção na aula, questão das crianças. Sim, com toda Olha, rapaz, tem certeza. muita coisa. Só de rinite já dava Já dava, podcast. já dava um podcast. E aí, falando das alergias, eu acompanhei por esses dias até no teu Instagram. Te acompanho muito, viu? Pô, Sempre tô obrigado. ali Se não forem os curtindo amigos, teus posts. E aí eu vi lá que tinha era uma garota, né? Podemos dizer assim, e ela tinha encerrado ali um ciclo de imunoterapia, é foi isso? recente, né? Recente. É, Explica pra gente como que funciona a imunoterapia. Você começa numa idade, acredito que mais nova da pessoa, isso acompanha a pessoa, são injeções, é um tratamento com remédios, como que funciona isso? E e a pessoa, quando ela termina a imunoterapia, ela tá imune mesmo? Ou ela vai ter que voltar a fazer esse ciclo no futuro? tá, o nome correto disso chama imunoterapia alergênica específica, porque tem imunoterapia para várias especialidades, né? De repente está fazendo um tratamento de quimioterapia, outros tipos de Certo. tratamento reumatológicos, imunológicos para outras doenças, mas para rinite alérgica e para asma, para rinoconjuntivite e eventualmente dermatite atópica associada a essas outras doenças, é importante porque é um pacotinho, né? Sim. A gente estava comentando até um pouquinho antes, né, sobre o complexo de alergias que são muito comuns: asma, rinite, rinoconjuntivite e dermatite atópica. Tem indicação da imunoterapia, não são em todos os casos, tem indicação precisa. Primeiro, o paciente tem que ser alérgico mesmo. Você tem que fazer comprovação. Ele tem que perceber que piora com a poeira ou com o contato do PET, entendeu? Ou com o pólen de gramíneas em algum lugar que ele frequenta. Mudança de temperatura é alergia também? Não, Não. mudança de temperatura é um erro do ponto de vista é, de conceitual das pessoas, ninguém sabe disso, mas a mudança do clima ela causa uma percepção nas terminações nervosas do nariz e faz com que o paciente tenha espirros, pode ter congestão nasal com frequência, porque é uma percepção do nariz. Ó, o ar está entrando mais frio e eu vou ter que congestionar o nariz para proteger a via respiratória. Olha só, Olha só. é para proteger, mas vai entupir tanto o nariz em alguns indivíduos predispostos que tem que respirar de boca aberta. Aí já faz o contra. Que Você loucura. entendeu? Já aconteceu comigo de eu estar viajando para um lugar e mudar a temperatura brusca, aquela mudança que tem no período da noite, né? Geralmente interior tem muito disso. E eu estava numa cidade, era um hotel fazenda, e de repente mudou a temperatura. Cara, aquilo me deu um ataque de É, espirro, eu comecei a suar frio, eu colocava casaco, espirrava mais, e aí fui é lá, muito me comum. automediquei, não, um erro que eu tô Não, colocando. esses casos, Era o que eu tinha ali na hora para resolver, né? esses casos a gente chama de rinite vasomotora. Se a Certo. gente, por exemplo, a gente estava lá fora num calor, entra numa sala que tá fresca, tá gostoso, tá confortável, mas o ar-condicionado tem essa capacidade de trazer esse tipo de manifestação. Mas a rinite alérgica, como eu estava dizendo, para imunoterapia você tem que comprovar através da parte clínica, que você conversa com o paciente, que é a história, e com exames laboratoriais, que são IgE específica, um anticorpo específico para isso, para ácaros, fungo, pólen, cão, gato, barata, inclusive, e um teste barata, e um teste cutâneo. E aí, se ele teve indicação, ele vai ficar exposto durante 3 a 5 anos a esse tratamento que é conhecido popularmente por vacina, né? Então, diferente de uma vacina convencional que você vai prevenir uma doença, na imunoterapia você já tem a doença. Então, você vai induzir com partículas pequenas do ácaro que você tem alergia, em doses gradativamente crescentes, uma tolerância imunológica. Olha que interessante. Você estimula uma parte do teu sistema imunológico responsável por tolerância. São células de defesa que são virgens e você vai colocar pequenas quantidades daquele antígeno, que é o que causa alergia, e o teu sistema imune é muito inteligente, vai responder de uma forma que te protege. Isso não acontece em uma semana, 2 meses. É um tratamento, É um né? tratamento de longo prazo. Então, os pacientes, por volta de 3 meses de tratamento, já tem uma percepção. 6 meses, um ano. Se o paciente não percebe melhor em 1 ano e meio, 2 anos, ele não deve ficar exposto, porque talvez ele pode até ter uma rinite alérgica, mas talvez tenha algum outro componente que faz o paciente prejudicar mais. Então, a gente tem que ficar muito atento, tem que reavaliar. Mas é um tratamento de excelência para rinite alérgica, para asma alérgica,
né? Porque tem vários outros perfis de doença, Sim. mas é muito interessante. E essa menina que você estava vendo, ela é uma gracinha, ela, Qual é o nome a dela? Pode mandar um. Milena, uma Milena. linda, Milena. Ela começou pequenininha, e depois, como ela teve esse tirão pubertário, eu vi ela de criancinha se tornou uma mocinha. Olha E é que muito bonito, né? Porque você vê a criança, ela veio com o nariz entupido, toda congestionada, cheia de lacrimejamento e tal, e de repente ela tá melhor, né? Tá uma mocinha e numa hora boa, né? Porque a menina se torna mais vaidosa e tal, ela gosta, então você percebe que tá se sentindo melhor, né? ó, Uma lindinha. interessante. Me fala uma Muito coisa, Fabrício. gratificante isso. Existe os mitos, né? Ar-condicionado causa alergia? Não, o ar-condicionado é isso que eu estava te explicando. Ele pode trazer um efeito para as terminações nervosas. Então, o ar-condicionado no ambiente fechado, ele retira a umidade, isso já é um fator que pode predispor a sintomas de rinite, e ele também causa o resfriamento, então teu nariz congestiona. Tá. Você, não sei se você percebeu, se você gosta muito de ar-condicionado, você dormir com ar-condicionado um pouco mais frio, um ambiente muito fechado, e acordar com uma garganta seca, ou querendo beber água, nariz congestionado, Todo dia. todo dia. Todos os dias. A gente chama até de rinite mista. Você Isso. pode ter uma rinite alérgica e uma rinite vasomotora, a gente chama de rinite mista. Olha só. E picada de inseto causa alergia? Depende. Uma coisa que é muito corriqueiro no nosso meio aqui, como a gente, uma área tropical, tem tudo quanto é inseto. Mas o que é mais comum é aquela bolinha que é causada pela picada de inseto, que é o Culex, né, o Aedes, que também pode transmitir outras doenças, como a dengue e a chikungunya. Mas o que causa aquela lesãozinha são irritações provocadas na pele por causa da saliva desses insetos. E como eles não têm veneno, a gente não chama de ferroada. Ferroada. A ferroada é abelha, A vespa, abelha. Isso que eu ia te falar. marimbondo, Tem muita gente que mamangava. tem alergia à Tem. picada de abelha, né? Aí é alergia mesmo. E isso pode ser até grave. O paciente pode ter um quadro anafilático e pode ser fatal. Tem quadros aí, tem coisas na literatura muito comuns sobre isso e até na mídia, né? Tem muita coisa que vem sendo divulgada até no próprio Instagram, aparece muito, né? As redes, as mídias, os canais de comunicação hoje usam muito o Instagram para divulgar. Tem coisas que são sensacionalistas e não tem muito fundo de realidade, mas se o pessoal for atrás por exemplo, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a Academia Europeia de Alergias, né? E você vai através de órgãos competentes e você vai identificar que tem fundamento ali, né? E assim, na nossa região aqui, quais são os alérgenos mais comuns? A gente falou da gente estar numa zona tropical, mas existem alguns alérgenos mais presentes aqui na nossa ácaro, Sem né? dúvida, ácaro da poeira. Por mais que você fale, olha, tem muita umidade e prolifera o mofo, o bolor, né? Que você vê às vezes em ambientes, a roupa fica, dependendo de onde o guarda-roupa fica exposto, você fica com a roupa que não dá para usar. Quem é alérgico não dá para usar a roupa. Você tem que lavar antes de usar, né? E, inclusive, isso é parte do controle ambiental na forma como você vai orientar o paciente. Olha, você tem que fazer o tratamento medicamentoso, mas é fundamental o controle do ambiente. Você vai ter que fazer uma melhora as capas para o colchão e travesseiro antiácaro, você vai ter que fazer um guarda-roupa inteligente. Na hora que chegar a época de começou a esfriar, salva um casaquinho, põe para lavar e já fica com ele esperto para poder usar quando esfriar. Porque se você pegar o casaco que ficou o ano inteiro ali guardado, com certeza você vai passar uma semana terrível, né? E fala uma coisa, existe algum truque, né? É difícil a gente falar de truque, né? Para um médico que, é o que eu te falei, você vai ter uma base. O pulo do gato. O pulo do gato. Naquelas épocas de primavera e outono. Acho que primavera e outono é onde realmente surge, né? Essa parte das alergias. Ou você acha que não? É inverno, verão, ou não existe estação? Olha, alergia, para quem é alérgico, o problema é genético. Então, dependendo da exposição do paciente, ele pode ter sintoma o ano inteiro. O paciente com rinite alérgica aos ácaros, como nós temos uma distribuição universal e é o ano todo, não tem essa de primavera por conta do pólen, que nem isso é comum na Europa. Tive uma oportunidade de ir para um congresso em Munique e eu constatei, era uma época que estava mudando, era primavera. E aí a gente via, o vento batia nas árvores, nos arbustos e vinha aquela quantidade de pólen, e aquilo para quem tem alergia é terrível. A rinite polínica é terrível. Então, o paciente fica com febre, dor de cabeça, enxaqueca, e as pessoas que têm reações mais graves não podem se expor.
não podem sair de casa. Tem até truques, aí tem truques. Aí tem truques. Tem aplicativos que dosam a concentração de pólen no ar. A gente não tem isso aqui. Não é tão comum, não é prevalente no nosso meio. Prevalente é assim, a ocorrência não é muito comum. No sul do país até tem mais, mas aqui não. Mas a ideia assim não é que é o outono, talvez o outono e o inverno talvez sejam épocas piores, porque aí se sobrepõe uma questão relacionada às variações muito importantes. Se de repente tem um dia que está quentinho, vem o sol, e à noite vem frio, que é inverno, então a exposição aos vírus fica todo mundo mais aglomerado, escolinhas, creches, os idosos ficam mais agrupados, e não saem muito para as áreas externas por causa de frio, então é a época que sobrepõe aí infecções virais. E é por isso que as pessoas lembram, né? Isso. Isso que eu ia te falar, não tem idade certa, né, a alergia, assim. Quando criança. Tudo bem que eu acho que a criança ela tem mais dificuldade em expor, né, o que ela está sentindo, às vezes, né, a dificuldade vai ser mais uma observação do adulto, né, mas não existe uma idade certa, né, pode se manifestar em qualquer momento a alergia. A pessoa pode ver, tem uma alergia com 70 anos de idade. Pode, isso depende muito de que tipo de alergia que você está falando. Por exemplo, uma alergia alimentar, ela pode manifestar nos primeiros dias de vida. O paciente pode, olha, não teve condição de amamentar no peito, a mãe não teve condições de deixar o aleitamento materno, e de repente teve um contato ali com uma fórmula infantil, que é proteína do leite de vaca, já no berçário. Olha. Nas primeiras semanas, se tudo estiver contribuindo para a alergia, esse paciente pode ter um quadro de erupção de vermelhidão, vômitos e reações graves, inclusive, logo nas primeiras semanas de vida. Mas é mais comum a alergia alimentar, principalmente no desmame. O que é mais comum no desmame? Sexto mês, ou do quarto mês em diante, quando a mãe volta para a atividade de trabalho, que acabou a licença materna, né? Maternidade, e aí volta a trabalhar. Então, a criança já tem que começar com uma fórmula, o pediatra já usa, porque ela não vai conseguir amamentar o tempo inteiro, né? A gente sabe que o ideal é leite materno exclusivo por 6 meses, e a partir dali a introdução dos sólidos, né? Que são as comidinhas, a papa de sal, a comida de sal mesmo, e as frutas. Aí já pode entrar água e daí por diante, né? Sim, agora talvez um outro mito, né? Não sei. Para quem olha de fora, às vezes, a medicina, acha que tudo tá de uma maneira, tem uma relação. A intolerância à lactose, ela é uma alergia à lactose ou não? Não, mas é muito bom ter citado isso, porque intolerância à lactose é um defeito enzimático que o paciente, qualquer idade, pode acontecer também. Mas é mais comum à medida que a gente vai envelhecendo, porque a gente tende a pele mais seca, tende o cabelo mais branco, Sim. não é? Tende a demorar para recuperar algumas funções, as articulações não são tão lubrificadas, e também no intestino, o intestino vai perdendo a capacidade de absorver os nutrientes também. E isso, entre esses nutrientes, está a lactose, que é o açúcar do leite. Então, a lactose corresponde ao problema da intolerância, né, do no açúcar do leite. Então, o problema está no intestino, não é uma alergia. Você tem um defeito de uma enzima que chama lactase, que ela vai quebrar a lactose em galactose, que é um açúcar que absorve rápido, e a glicose. Então, sobe direto para o sangue, é absorvido no intestino. E se você não consegue absorver, sobra açúcar, naturalmente por osmose, né, porque o mecanismo vem a água para a luz intestinal, para a parte onde vão sair as fezes, então as fezes ficam mais ralas, formam diarreia, as bactérias fermentam ali, então dá distensão das alças intestinais, causando a dor, o desconforto, e aí empurra o diafragma, causa náusea, a pessoa tem vontade de vomitar, em situações mais extremas até vomita. Mas o que é mais marcante é diarreia, cólica, dor abdominal, periumbilical e as fezes às vezes saem explosivas e muito rápidas após a ingestão de leite e lácteos, né? E crianças podem ter assadura perianal, porque as fezes saem acidificadas. Interessante, né? A alergia vem da proteína do leite de vaca. Então, se o indivíduo tem intolerância à lactose, ele não precisa suspender o leite inteiro. Ele ingere leite ou derivados zero lactose, e provavelmente isso vai resolver. Mas existe, às vezes, uma confusão entre as duas situações, né? Isso é comum. Ele é intolerante, e o indivíduo que ele tem ali a alergia,
por exemplo, ao leite. Pode ter o que você falou, não, ao leite de vaca. Então, realmente existe essa confusão. Existe a confusão, isso é muito comum na população. As pessoas geralmente vêm ao consultório muitas queixas de intolerância à lactose. Eu falo, não, intolerância à lactose não é uma alergia. Eu vou explicar o motivo e o paciente acaba entendendo numa conversa. Isso aí dá mais um podcast. Ainda mais um podcast. Mas é uma coisa, pra você entender, a alergia ela tem mecanismos que podem ser alergia ao leite, por exemplo, pode aparecer na pele, pode aparecer como sinal de gastrointestinal, com vômito, diarreia, pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum na infância, porque o leite é um alergeno comum da infância. Já frutos do mar, amendoim, castanhas, são mais comuns no adulto. Interessante, né? A criança, ela tem os principais alergenos, são leite de vaca, ovo, a soja, o trigo, e no adulto é mais comum as castanhas, os nuts, né? E o amendoim entra meio, já sabe que não é do mesmo grupo, mas entra junto, e peixes e crustáceos, né? Eu te citei até de um filme que eu vi recentemente no Sim. Netflix, né? Onde o menino ele tinha alergia à mostarda. Então eles foram para um camping lá, iam pintar o rosto e usaram a mostarda ali como um preparo para ficar de uma determinada cor ali, naquela pintura. E passaram no menino, e quando viram a cara do menino tava desse tamanho, ninguém entendeu nada, e ele teve que tomar uma injeção na hora. Eu lembro que ele tava no Isso é filme. importante. Duas coisas que você me trouxe aqui já me veio à cabeça, duas coisas importantes. Vê esse filme depois, no camping com a mamãe, alguma coisa assim. A mãe, sem querer, vai acabar no camping com o filho. Ela tinha uma relação ali estranha com o filho, né? Separada. E o filho já na adolescência, tá pra ir pra casa do pai, ele queria muito ir pra casa do pai, e de repente ela viu como uma salvação ir com o filho pra lá. E uma das primeiras cenas quando eles chegam no camping é essa. Da mostarda, que eles chegam lá no campo, vamos todo mundo pintar a cara, vamos. Só que o menino na mochila tinha. Eu lembro dessa passagem que eu acho que acabei nem falando pra você antes. Existe, então, quem tem uma alergia, ela tem ali, de repente, um imune ali que pode surgir na hora. Salvador da pátria para reações graves. Mas aproveitando a primeira parte que você tinha, depois você me lembra dessa injeção aí, tá? Tá. Preciso falar isso para vocês, que é muito importante, é um detalhe muito interessante. E no último congresso de alergia teve uma novidade, mas eu vou começar pela história da semente, da mostarda e outras sementes que vêm sendo utilizadas com muita frequência. E quanto mais vão se apresentando esses alimentos que não eram comuns, vêm aparecendo para a gente ingerir, vão aparecendo também os casos de alergia alimentar. É claro que não somente por conta do surgimento e globalização dessas questões alimentares, porque mandioca era coisa que a gente comia em algumas regiões do Brasil, né? E por essa questão de fitness aí, todo mundo come uma tapioquinha, né? Isso. Um negocinho para não ficar comendo tanto pão e daí por diante, sentir empãozinado, né? E a tapioca é mais calórica que o pão, né? Depois, mas é um outro assunto. É outro. Mas é interessante porque começam a aparecer alimentos que não eram tão comuns aqui. Sabe aquela castanha que é cheirosa no shopping? Aquele cheirinho gostoso lá, né? Então, é muito comum aquilo para todo mundo ingerir. Alguns gostam, outros não. Mas hoje vem a granel. Você vai numa loja de coisas naturais aí, você compra de pacotão, né? Você vai pegar um pouco desse do outro. Tal. Então, às vezes, o paciente começa a fazer, porque está chegando alimentos que não chegavam com tanta facilidade. Mas talvez uma coisa mais interessante para relacionar com o aumento da prevalência, mais uma vez, essa palavra é interessante, que é o aumento da ocorrência das alergias numa determinada população, ou no mundo todo, é porque o nosso hábito de vida mudou. E essa mudança do hábito de vida, de comer esses junk foods, esses alimentos ultraprocessados, maçarocas e outras frituras e gorduras e tal, modifica muito a microbiota intestinal. E faz com que você não tenha o nutriente adequado para essa microbiota. O que é microbiota? Lembra dos lactobacillus caseirosa? Lembra dessa antiga? É o Yakult. Basicamente é uma coisa parecida com o Yakult, mas nós temos, quando a gente nasce, em condições boas, favoráveis, o lactobacillus e bifidobactérias, que também aparecem no leite materno, para amplificar essa microbiota saudável. Mas ao longo do tempo, por causa da nossa alimentação prejudicada, por causa da tudo para ontem, né? A gente está prejudicando a nossa flora intestinal, a microbiota. E a gente está transformando esses agentes que eram do bem em agentes que podem induzir manifestações alérgicas e doenças infecciosas. O uso de antibióticos também acabam com as bactérias. Por exemplo, na alergia alimentar, a gente também percebe que talvez o uso de muito antiácido pode diminuir a proteção
o nível do estômago, porque tem acidez gástrica que é importante. Muitas pessoas, por causa de ansiedade, outras coisas, usam muito remédios para o estômago, para gastrite, e também é uma das possibilidades. Tem um que tá até proibido agora, né? Que ele não é aconselhado, que eu acho que é omeprazol, né? Então, na verdade, esses produtos que são, a gente Pantoprazol, chama né? de inibidores de bomba de próton, que é um nome técnico, né, mas é importante falar, não vou citar nomes específicos de drogas, mas essas são drogas de excelência no tratamento. Tem medicamentos melhores e tem alguns que podem estar mais relacionados à ocorrência de alguns efeitos adversos, mas são drogas de eleição para o tratamento da gastrite. Tá. Mas, sem tratando enveredar tanto pela gastrite, talvez essa questão de mudança também dos efeitos climáticos, dificuldade que você tem com outras doenças respiratórias, faz com que você tenha a apresentação de antígenos de modo mais agressivo. Você está tendo mais agressão e menos proteção. Esse Olha só. desbalanço é importante. E você, doutor, você tem alguma alergia? Opa! Você pode citar pra Nossa, gente? família de alérgico, né? Isso é uma coisa importante. Então, a alergia ela vem de uma questão genética. Você tem quem que contribui para a sua doença alérgica? O pai, a mãe. De repente, o pai e a mãe não têm um sintoma tão importante, mas era a avó que era asmática. Aí a mãe passou batido, né? A filha dessa avó passou batido com uma rinitezinha leve e você ficou com a herança. Pegou uma asma da pesada. Então, você tem sintomas que requerem tratamento todos os dias. E não é só para crise. Aí está mais um erro, aproveitando aquela ideia sua, né? Eu não vou fugir da história, não. Eu sou alérgico mesmo. Mas eu estou É isso que... para trazer esse conhecimento aqui interessante, né? Porque a asma é uma doença muito negligenciada. Diferente da rinite, que também é negligenciada porque é mais leve, a asma pode matar. Então a pessoa acha que só trata a asma na crise. Você tem que tratar a prevenção. O tratamento de asma, claro que o paciente pode ter uma asma leve ou uma asma gravíssima, que vai chegar ao nível de drogas até corticoides, até sistêmicos, mesmo quando você não está resolvendo, vai ter que passar por imunobiológicos, são medicamentos, como a gente falei, não são mais promissores, são a nossa realidade hoje, e que podem ajudar muito o paciente, mas existe muito ainda aquele preconceito contra as bombinhas, porque muitas vezes as pessoas usavam no passado a bombinha de modo errado, só para crise. Você não pode tratar a sua crise. Você vai fazendo cicatriz no pulmão. Você vai perdendo a capacidade de elasticidade do teu pulmão. A gente chama de função pulmonar. A capacidade pulmonar ela vai sendo perdida naturalmente com a nossa idade. E se o paciente asmático não trata, ele vai decaindo a sua função pulmonar cada vez mais. Se ele trata, ele também tem uma queda, mas é mais lenta. E se ele trata adequadamente, então quanto melhor for a abordagem dele para o tratamento preventivo, quer seja um controle ambiental, uma imunoterapia, um tratamento básico, ou um imunobiológico e drogas mais combinadas, né, que tem terapia tríplice para o tratamento, o sucesso é melhor, então o paciente vai viver melhor. Como eu te falei, não vai curar, mas vai viver melhor. É melhor. E fala uma coisa, os seus filhos têm alergia? O mais velho tem uma sensibilização para ácaro, então uma rinite um pouco mais leve, mas como eu já peguei de começo, então eu acabei conduzindo para ele mamar no peito, tive um cuidado maior com o controle do ambiente. Isso é uma fator, já estou dando Esse é um pulo do gato bom, né? Que eu uso para o meu filho, como médico também, oriento em casa. E não tem essa de em casa de ferreiro espeto de pau, não. Né? É o que mais tem. Tem que seguir, porque senão você vai ter uma decepção eterna, né? Porque eu fiz essa pergunta justamente porque você falou da herança, né? Então, geralmente, vem de uma herança da família, né? A minha avó era muito atópica, a minha mãe tem menos problemas. Meu pai tem muito pouco, mas para mim ficou um pouco mais evidente na infância e na adolescência. Eu tinha muita rinite, dormia mal, coçava muito os olhos, lembro muito disso. Eu sempre vejo pacientes quando estou com conjuntivite, eu estou atendendo e a mãe está falando, eu estou lembrando de como eu dormia mal na casa da minha avó, rapaz. Que tanto amor que eu tenho pela minha avó, eu lembro de você também pela tua avó. Eu lembro, nossa, eu lembro. E a gente se conhece há muito tempo, cara, eu lembro das coisas. E eu dormia na casa da minha avó, mas eu dormia mal, rapaz. Eu dormia mal a noite inteira, acordava de madrugada, uma, duas vezes, para ir lavar o rosto, lavar os olhos, tudo avermelhado. Eu acordava com dor de garganta, tinha o tempo inteiro sintomas assim. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Que para depois de um tempo você fala assim, puxa,
eu tenho tratamento para os pacientes que estão queixando. E aí eu enveredei pra alergia a partir disso, né? Claro que eu fiquei interessado, vou tratar isso aqui, porque outra asma. Mas eu comecei mesmo pela imunologia, viu? Olha que Fala a loucura. E verdade. essa era uma das perguntas, né? Por que você escolheu É, e você chegou no foi, porquê. E aí você fugiu daquela pergunta do filme. A injeção. injeção, A é outra injeção. parte. Porque assim, ele teve uma crise alérgica, todo mundo ficou desesperado, e na mochila dele tinha injeção. Então, tem alguns pacientes teus que você receita a injeção para estar levando uma viagem, às vezes, ou sempre estar com a injeção. Então, essa injeção é adrenalina autoinjetável. Tem vários nomes comerciais e a gente usa essa medicação como uma droga de escolha para reações graves. Se o paciente tem uma anafilaxia, é mandatório, você tem que usar isso aí. Se ele já experimentou uma vez uma reação grave, ele vai chegar no consultório com uma história terrível e você, a partir dali, olha, eu não sei exatamente o que você tem, mas se foi uma reação grave como esse do rapaz, eu investiguei e falei, eu acho que isso é uma anafilaxia, eu vou te prescrever o tratamento e esse rapaz teve anafilaxia. Ela é E intramuscular, essa ela é injeção. intramuscular. Você vai utilizar na coxa mesmo, a intramuscular, uma agulha grossa, você não vai ver a agulha porque o dispositivo, tem diversos dispositivos no mercado, só que infelizmente no Brasil ainda não temos, então é por importação. Mas essa adrenalina autoinjetável, ela vai despender uma dose ou duas da adrenalina de acordo com a idade. Então, se for criança, tem uma caneta para a idade. Isso para adulto é outro dispositivo. Pode ser que você tenha necessidade de usar a segunda dose ou a terceira Mas dose. é adrenalina, né? Adrenalina. E isso é usado até Ou para. epinefrina, né? É EpiPen ou Penepin, que são duas drogas comerciais. Nós não estamos aqui, não tem nenhum conflito de interesse, mas só para dizer que tem muitas marcas, né? Mas é epinefrina ou adrenalina, são a mesma coisa. Eu lembro que eu estava uma vez, né, quando jovem, numa casa no litoral, e dois meninos brigaram, um quebrou o nariz. E aí deram uma injeção de adrenalina no peito dele. Eu não lembro por quê, quando ele chegou no hospital. Então, é quase que uma manobra, né? Adrenalina de dor, de reação, né? É uma reação, é uma droga que ela age muito rápido, mas ela também tem, a reação dela ela é muito momentânea. Não é um tratamento que você vai fazer para observar posteriormente. Então você tem que fazer o uso da adrenalina para situações específicas. Se você não aplicar no momento, o paciente fecha a laringe e não respira. Então ele vai a óbito. Então, aqueles primeiros minutos É uma manobra. é determinante, a adrenalina é determinante para salvar o paciente. Então, casos graves de pacientes que têm reação a medicamento ou reação alimentar grave, você tem que aplicar. Então, existe todo um plano de ação que você tem que passar para o teu paciente. Olha só, meu. O que que você aconselha hoje para uma pessoa que ela acha que tem alergia, né? Ela deve procurar um A- tratamento, Além de procurar o além alergista, de procurar um alergista, né? Assim, ela procurar observar, como você falou, de repente, o ambiente, ou ela, em relação aos alimentos, o que que você dá de dica como um profissional antes dela chegar no consultório? Porque assim, você vai precisar também um estudo, né? Antes de chegar, pô, qual que é o seu hábito, onde você mora, o que que você costuma comer, né? Você pratica algum esporte, sei lá, acho que você faz ali um briefing. Na publicidade, no não, jornalismo a gente chama de briefing, né? briefing. Eu não sei como. Anamnese que chama em Anamnese, medicina. então tem um O nome que você está bonito também, falando, né? você está falando a coisa mais importante. Do ponto de vista de alergia, com a anamnese você geralmente mata muitas doenças. Você mata o diagnóstico, estou dizendo, né? Mas você falou muitos pontos importantes. Por exemplo, você está numa situação de urticária, que são lesões que você já deve ter visto, as lesões em alto relevo, que coçam muito, aparecem, desaparecem em alguns minutos ou horas, até às vezes algum período do dia, até 24 horas, mas você tem que perguntar esse passo a passo. Então, é difícil o paciente que teve a reação, ele te procurar ou procurar o consultório do alergista logo de cara. Eu diria que esse paciente, se ele suspeitou que pode ser alergista, ele deve ir no pronto-socorro para ver se está tudo certo. Se de repente ele tem lesão de pele, mas está chiando o peito, já é uma reação diferente, já é uma anafilaxia. Se ele tem as placas no corpo, mas está tossindo e dando chiado no peito, ele pode estar com quadro grave. Então, além de ir para o pronto-socorro, ele tem que procurar o alergista. Mandatório, diria, porque ele pode recorrer uma, duas, 10 vezes. E eles não vão. Se for uma alergia grave, ele pode vir a óbito. Pode morrer, de repente pode morrer no primeiro episódio. Você fala, pô, mas
Mas não deu nem tempo, não deu nem chance de fazer o diagnóstico. Mas com outros parceiros, alguns colegas seus, já houve algum paciente que veio a óbito por não conhecer? Infelizmente já teve que ver a óbito após uma ferroada de abelha. Teve Olha até um só. caso de um ciclista, isso faz algum tempo, estava pedalando, e aí ele tinha alergia, já sabia que ele tinha alergia, mas ele estava correndo, então respirando, entrou na boca. Que Não é infelicidade, né? pior porque entrou na boca, mas provavelmente a ferroada pode ter sido justamente na laringe, né? Então ele não deu tempo de salvar, mas tem casos de outros também casos que apareceram na mídia de um rapaz que já conhecia que tinha alergia a camarão e deram para ele um bolinho, como assim, uma gratificação, muito obrigado pelo que você me fez e tal. E foi lá um vizinho e ofereceu uma, sei lá, uma empadinha que tinha camarão. E o vizinho não sabia, e ele não perguntou. Se ele tivesse ido num especialista, Ele já ele já teria poderia ter conhecimento, toda a né? estratégia, Leandro. Que a estratégia não é só tratar a hora da crise. Mais uma vez, é um plano de ação. Primeira coisa, você tem que ler rótulo, se for uma alergia alimentar. Você tem que falar, olha, onde estava quando aconteceu, onde você estava. O que você estava fazendo quando aconteceu a urticária? Você estava comendo? Você tinha tomado algum remédio? Você estava jogando bola? Você estava correndo depois de comer? Existe até uma alergia que pode evoluir como uma anafilaxia. O paciente ingere pãozinho, coisinha com trigo, ele vai correr e ele tem um quadro anafilático e pode ir a óbito. Não acontece, não acontecia com o pão, ele já voltou a ingerir de novo, né? Paciente que resistiu, né? Nossa, loucura. Resistiu ao primeiro episódio, ele voltou a comer pão, não, como, já comi tudo, não foi Pão? pão, não foi pão, não foi uma torrada, não foi nada com trigo, mas ele esqueceu que ele foi fazer exercício. E se o médico não for perspicaz na anamnese, não for atento, agora isso é difícil o paciente chegar com todos esses dados. E a gente tem que ser muito investigativo. Eu sou muito investigativo. Chega a ser até chato. Eu falo para os meus alunos na faculdade, né? Falo assim, o chato da anamnese, porque se você não é chato, no começo, Você não entende a causa, vai né? deixar passar, vai passar, Leandro. E isso é importante para o diagnóstico. E, de repente, o exame ele vai ser direcionado. Você não vai chegar ao paciente no teu consultório e vai falar assim, olha, você tem urticária, eu acho que é alergia alimentar, e vai fazer um monte de exame. Não é assim, você tem que ter pista, que nem investigação policial, Sim, né? sim. Peraí, onde você foi roubado? Onde você estava? Com quem que você estava? Que hora era? Né? Você lembra mais ou menos do suspeito? Estava armado? Não estava? Você já voltou nessa rua? Você fez um boletim de ocorrência? Até Tudo você é assim. fechar, né? Até você fechar, porque você não vai demandar uma baita de uma investigação se você não tem uma pista, você tem que começar. Então, olha, vamos esperar mais alguns dados para a gente poder fechar o diagnóstico. De repente, não se fecha o diagnóstico na primeira consulta. É. Entendeu? Mas basicamente é isso aí. Doutor, Pistas. mais uma situação que me passou na cabeça agora, vai. A pessoa ela tem uma alergia a camarão e ela faz um tratamento de imunoterapia. Ela consegue deixar de ser alérgica a camarão ou não? É mais difícil, Leandro. Voltando um pouquinho, aproveitando isso que você está falando para, por exemplo, ovo e leite de vaca. São alergias que o paciente deixa de ser alérgico. Então, eles têm uma Você resolutividade. pode se curar Na disso. infância, pode ser curado. Acabou o problema. Já castanhas e camarão são alimentos mais difíceis. Como você toma amendoim. Não é habitual você comer amendoim todo dia. Você come amendoim todo dia? É pasta de amendoim. Você come? Ah, você é fit, né? Sou Pô, fit. isso é maromba, né? É. Mas isso é uma coisa, são casos específicos. E São talvez poucas você, pessoas, né? talvez você, por ingerir o alimento todos os dias, você desenvolva uma tolerância imunológica. Sim. E isso é diferente. Porque os pacientes que têm alergia a crustáceos e castanhas são pacientes que ingerem eventualmente. O risco é maior desses alimentos que se ingerem habitualmente, eventualmente. Alimentos que você come todos os dias são mais difíceis de você ter reação. É porque o organismo já está preparado, Monta né? uma Já monta uma estratégia. estratégia. Por isso a gente fala para as famílias não postergarem a introdução dos alimentos sólidos, não deixar para comer ovo. Antigamente falava, come ovo depois de 1 ano, come peixe depois dos 2 anos, come camarão depois dos 3. Não, mentira isso aí. Isso caiu por terra. Mantém o aleitamento materno e introduz quanto for mais precoce. E se você continuar mantendo, legal. Agora, voltando à história do camarão, dá para deixar de ser alérgico? É bem difícil, né? A não ser que a pessoa coma camarão diariamente, porque senão ele vai ter que fazer uma indução de tolerância, que é um tratamento específico, como se faz imunoterapia,
para ácaros da poeira, se poderia se fazer também uma indução de dessensibilização para camarão, para amendoim. Mas esse paciente tem que manter a ingestão, porque ele para de ingerir, ele volta a ter problema. Ele volta a ter um risco de ter uma nova anafilaxia. Então, às vezes, você não mexe muito num vespeiro. Você precisa saber exatamente qual a importância, olha como isso é holístico, Holístico. é global, né? É integrativo. Está na moda essas palavras, né? Tá na moda. Mas, independente disso, isso é clínica, isso é medicina. Medicina sempre foi global. Então, não está na moda, sempre tem que ser assim. Se você não faz esse geral com a parte emocional do paciente, ele quer, ele precisa, a proteína é fundamental para o estado nutricional, a família dele ingere, a região onde ele mora é rica nessa oferta, ele vai conseguir manter o alimento. Então, tem muita coisa para você considerar. Então, isso é uma conversa muito íntima com o paciente, que não é uma coisa da primeira consulta. E a alergia ela pode ser psicológica ou não? Não é psicológica, Não. mas alguns efeitos emocionais. Por exemplo, o paciente que está com uma lesão muito importante, como a dermatite atópica, uma urticária crônica, então, uma urticária que ficava no limbo antigamente. A gente sabe que hoje as urticárias crônicas, elas têm a maior parte delas são espontâneas, não é um alimento que está desencadeando isso, não é um medicamento, não é nada esquisito, não é um corante, é a desregulação imunológica do paciente. Por um mecanismo autoimune ou autoalérgico, esse paciente vai ter a continuidade da urticária. E só que ele não sabe de onde vem. Se ele não procura ajuda do alergista, ele vai ficar no limbo, mas não precisa mais. Questão de 30 anos, eu poderia te dizer que eu tinha medo de atender um paciente com urticária, porque você dava o tratamento e não melhorava. E hoje em dia a gente tem tratamento adequado. Você entendeu? Eles não precisam mais ficar com esse receio. Olha só. E aí a parte emocional, só um ganchinho, a parte emocional, se ele não está tratando, ele se automutila. Pessoas falam, doutor, eu estou coçando com escova, eu estou coçando com uma lixa, e outras coisas até mais bizarras, assim, que acontece, né? Uma coisa que, às vezes, fala assim, caramba, o paciente fala assim, doutor, eu me coçava, então a gente pode, eu com o paciente, ele se sente confortável em dar risada, tudo bem, mas numa época crítica, o estado emocional do paciente leva para depressão, para situações de pânico, situações até culminando até em ideação suicida, né? Muito grave. Né? Olha que loucura. Dermatite atópica, lesões muito graves dos pacientes, e a parte emocional, ela interfere sobremaneira, mas não é a causa de uma alergia. Você trata a parte emocional do paciente, mas tem que tratar a parte orgânica e imunológica, que é a alergia. Que legal. Doutor Fabrício, a gente está chegando aqui a praticamente 1 hora. Acho que já passamos de 1 hora, né? De programa. Foi rápido. Foi rápido, uma resenha Papo leve aqui. bom, A gente né? não conseguiu sentir É, né, o tempo do nosso episódio aqui. Acho que a gente teve uma aula né, aqui de alergia, de imunoterapia, né, de organismo. Né? Afinal, você é professor de faculdade. Né? A gente aqui é patrocinado pela UNAERP Medicina do Guarujá. E você é professor de medicina não da UNAERP, mas de uma faculdade aqui de Santos também. Faculdade aqui em Santos. Então, e é assim, o que você tem como dica para esses alunos que estão vindo agora, para os seus alunos, né, que querem seguir o seu caminho de especialidade, que querem seguir uma carreira como a sua, como a das suas irmãs, do seu pai, que são carreiras de sucesso, pessoas que se especializaram e hoje são referências dentro da medicina? Eu sempre falo para eles, porque eu dou aula para o 4º ano de medicina, eu falo para eles que o cuidado com o paciente, o olhar com o paciente é muito importante. Às vezes é até pouco entendido. Né? Às vezes o paciente não entende que você está sendo tão rigoroso que fica a ser chato. O paciente acha que muitas vezes você está duvidando da descrição dele, você está contrariando uma vontade quando você fala, olha, o caminho talvez não seja por aí. E você tem que perceber uma vontade do paciente e uma parte médica, porque se você não conduzir para o caminho adequado, você é levado para uma percepção equivocada e você perdeu o diagnóstico. É como um policial que não pode se deixar levar, um juiz que não pode deixar levar por uma parte apenas perceptiva. Ele tem que avaliar muito bem. Então, eu falo para os pacientes, para os meus alunos, vocês têm que ser muito atentos ao paciente,
porque por mais que vocês sejam bons tecnicamente, vocês têm que ser bons no trato com o paciente, você tem que confortar o paciente para ele confiar em você e contar tudo, porque às vezes você pergunta uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e quando chega no final da consulta, fala, doutor, eu lembrei de uma coisa, porque você teve tempo. E nem sempre a gente consegue tempo numa consulta. Difícil que hoje em dia a gente tem a medicina, ela entrou muito numa saúde, a saúde suplementar, ela dominou a medicina, né, de um jeito que até o SUS depende, eu diria, porque aqui em Santos, uma grande parte da população, além de utilizar do SUS, usa muito convênio. Sim. Então isso desafoga o SUS, mas essa percepção que vai resolver todo o problema, não vai. Em 15 minutos você não vai conseguir fazer uma consulta boa, 15, 20 minutos, não vai conseguir. E se você só tem 15 minutos como médico, e é o que você precisa fazer, você tem que ser muito atento e otimizar esse teu tempo. Então, se você não tiver a pergunta-chave e conseguir a tua confiança do paciente logo no começo, você perdeu a oportunidade do diagnóstico. Então, eu digo para eles, façam anamnese, façam anamnese, façam anamnese. É a obsessão da anamnese. A obsessão. Fechamos assim nossa conversa. A gente queria agradecer Obrigado. imensamente tua Prazer presença foi aqui meu, no prazer foi meu. programa, nosso episódio. A gente já vinha conversando de você vir já há um tempo, e foi muito legal quando aceitou o Legal. convite. Obrigado. E com certeza, nas próximas temporadas, você vai estar aqui presente conosco. Afinal, você nos deu aqui uma aula, né? Não como professor, quase como um cientista aqui, né? Com domínio total do assunto. É quase uma saia justa, porque cada tema desse daria um podcast diferente. Cada pequena passagem. Mas acho que a gente conseguiu otimizar acho bem, que né? A gente condensou conseguiu, legal. de maneira bem didática, as pessoas conseguiram entender. E a gente queria agradecer os patrocinadores, o Naerp do Guarujá, todos os apoiadores, e hoje em especial a Isa Salgados aqui, que não tem nenhum bolinho de camarão, pode ficar tranquilo. Não sou alérgico. Ela não mandou nada de camarão, né, gente? Então tá certo. Então a gente queria agradecer aqui a todos os patrocinadores, as pessoas que fazem tudo isso acontecer, a nossa produção, né, a grande audiência que a gente está tendo. Assim, a gente teve mais de 20 mil views no nosso primeiro vídeo da temporada, e ontem, né, com certeza aqui vocês vão ver agora na próxima semana, mas ontem fez em 16 horas, teve 2 mil views o segundo episódio, e com certeza aqui temos um episódio também de grande sucesso, de grande audiência também. Divulgarei. Obsessão pela anamnese, e vamos lá, tá bom? Aí. Fabrício, obrigado. Obrigado. Tamo junto, Obrigado. tá bom? Valeu. Obrigado. Abraço. Diário Cast, a nova voz do Santista.